Olá, aqui é o professor Nelson. Vamos ver a aula 1 de frações, números racionais, conceito de fração, adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Vamos ver o conceito de fração na matemática. A fração representa uma parte do todo. É uma forma de dividir um número inteiro em partes iguais. O que vem a ser esse todo aqui do conceito de fração? Esse todo pode ser praticamente tudo que você considerar como todo. Por exemplo, quando somos criança, costumamos pensar que uma barra de chocolate é o todo. E quando eu divido em duas partes iguais, eu tenho a metade. Quando se cresce um pouco, nós podemos considerar como o todo o nosso salário, que eu posso dividir em duas partes, metade, metade, em três partes. Agora, vou dizer já de cara que o salário, o preço de um produto ou empréstimo que a gente costuma contratar, costuma se dividir em 100 partes iguais. Já já explicamos por quê. Mas antes, vamos ver a representação, a notação de uma fração. Por exemplo, a fração 3 sobre 4. 3, o tracinho e embaixo 4. O 4 que está embaixo, que é o chamado denominador, ele representa o número de partes iguais em que o inteiro, que a unidade, que o todo foi dividido. Então, esse todo foi dividido em quatro partes iguais. O numerador, que é o número que está aqui acima, o numerador, ele representa o número de partes tomadas de um todo. E além disso, esse tracinho que está aqui, esta linha indica uma divisão. Então, a fração 3 sobre 4 também indica a divisão do número 3 dividido por 4. Vamos ver agora um exemplo. Vamos considerar como todo que pode ser uma pizza, mas como eu disse, pode ser qualquer coisa, já que inclusive utiliza-se a pizza como diagrama de pizza em alguns aplicativos aí. Então, por exemplo, se eu dividir em duas partes, eu vou ter metade e metade. Se eu dividir em quatro partes, o que eu vou ter? Eu vou ter quatro partes. Esse todo aqui foi dividido em quatro partes, o denominador é 4. Se eu considerar uma parte somente, aqui destacada em laranja, eu vou ter um quarto. Se eu considerar outra parte somente aqui, eu vou ter outro quarto. Então, cada pedacinho aqui, eu tenho um quarto. Se você somar esse um quarto, esse pedaço com esse pedaço, eu vou ter metade da pizza. Ou seja, eu posso dizer também que um quarto, intuitivamente, mais um quarto, quer dizer, eu vou ter dois quartos. Dois quartos aqui representa a metade da pizza. Ó. Um quarto, intuitivamente somado com outro quarto, são dois quartos. Costuma-se ler assim, lê-se dois quartos, que representa a metade da pizza. Um outro exemplo aqui, vamos apagar então isso aqui tudo e vamos considerar mais um quarto aqui. Então eu tenho o todo, que foi dividido em quatro partes, denominador é 4. Um quarto, um quarto, um quarto. Se você fizer a soma de um quarto, mais um quarto, você vai ter três quartos, três pedaços de pizza, aqui no caso, pedaços de um quarto. Três quartos. Lê-se, três quartos. Se você fizer a soma também, parte por parte, um quarto, mais um quarto, eu vou ter igual a 3 quartos. Veja aí. E para finalizar, eu vou dar um outro exemplo aqui muito importante, que costuma se usar muito no dia a dia. Veja que fração é um conceito que se usa no ensino fundamental, mas até o curso superior. Não se pode subestimar o conceito de fração. Onde é que você usa fração? Num curso de gestão financeira, por exemplo, num curso de economia se usa muito. Por quê? Olha só, o preço de um produto, o salário, costuma se dividir em 100 partes iguais. Por exemplo, o que significa 11 sobre 100? Significa que você pegou o teu salário,
ou o preço de um produto e dividiu em 100 partes. E dessas 100 partes, você ficou com 11. Por exemplo, quem é que fica com 11? Como exemplo, é o governo quando recolhe o imposto da Previdência, o INSS. Você paga 11 sobre 100 e 11 sobre 100 costuma-se dizer porcento, 11%. Então, todo dia você vê fração por aí na mídia. Só que nós não lemos 11 sobre 100. Nós apresentamos assim como 11%, que é a mesma coisa que 11 sobre 100. Vamos ver um outro exemplo de fração. Nós temos aqui um todo, que pode ser uma pizza, mas como eu disse, pode ser qualquer coisa. Pode ser o salário, pode ser o preço de um produto. E vamos dividir em 8 partes. Aqui temos 4, 8 partes. Pode contar. Foi dividido como uma pizza, tradicionalmente é dividida em 8 partes. Vamos considerar aqui um pedaço, que é 1/8, outro pedaço aqui. Então, nós temos aqui 3 pedaços de pizza, cada pedaço 1/8. Nós temos 3 oitavos, fazendo a soma intuitivamente. 1/8, mais 1/8, mais 1/8, 3 oitavos. Nós lemos 3 oitavos. Vamos agora fazer a soma das frações, no caso da pizza, mas poderia ser perfeitamente frações do salário, frações do preço de um produto. 3 oitavos, que está aqui representado em laranja, mais meio. Esse meio aqui, no caso, metade da pizza, o que é? A metade da pizza é formada aqui por 4 oitavos. Cada pedaço de pizza, a gente sabe que é 1 sobre 8. 8 é o total de partes iguais da pizza. 1 sobre 8. Somando 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8 dá 4 oitavos. Quer dizer, vou somar então essa metade aqui e esta metade, no caso metade da pizza, é igual a 4 pedaços de pizza, 4 oitavos. Para fazer esta soma de frações, utilizando aqui esse gráfico, eu vou ter que somar esta parte laranja com a parte vermelha, que representa metade da pizza. Então, eu tenho aqui 3 oitavos somado com meio. Acontece que o meio eu posso substituir, já que é igual, metade, igual a 4 oitavos. Veja bem que metade da pizza é a mesma coisa que 4 oitavos. Então, eu substituo aqui, onde está o meio, siga a flecha, eu posso colocar 4 oitavos. Intuitivamente, contando aqui o total de pedaços de pizza, eu tenho 4 oitavos, 4 pedaços na parte vermelha, mais 3 pedaços aqui na parte laranja. 3 mais 4 dá 7 pedaços de pizzas. 7 oitavos é o resultado aqui. Tá certo? Só por curiosidade, vamos lembrar que 7 sobre 8, dividindo, eu posso usar uma calculadora, dá 0,875. E também eu posso concluir daqui uma regra, conclusão. Para somar ou para subtrair frações com o mesmo denominador, 3 oitavos mais 4 oitavos, basta você conservar o denominador comum e operar com os numeradores, somar. Conserva o denominador que é comum, que é 8, e soma os numeradores. 3 mais 4 dá 7, 7 oitavos. Aqui, por curiosidade, fazendo a divisão, dá 0,875. Vamos efetuar as operações com frações. No primeiro caso aqui, vamos somar a fração 2/5 mais 1/5. Sempre que as frações têm o mesmo denominador comum, a parte de baixo, no caso aqui 5 e 5, é só conservar o denominador, escreve uma fração com denominador 5 e somam-se os numeradores, a parte de cima. 2 mais 1, 3. Resultado é a fração 3 sobre 5. Na fração 3 sobre 5, lembrando que o traço de fração indica uma divisão, usando uma calculadora para facilitar,
3 dividido por 5 vai dar um número menor que 1, dá 0,6. Você não pode usar uma calculadora numa prova de vestibular. Porém, a calculadora é um instrumento de aprendizagem, ajuda muito na aprendizagem. 3 dividido por 5, sempre que o numerador, parte de cima, for menor que a parte de baixo, no caso 5, o resultado vai dar menor que 1. É a chamada fração própria. Segundo exemplo, somando as 3 frações com denominador comum 9, a parte de baixo é 9. Eu escrevo uma só fração com denominador comum 9. Conserva o denominador. Somam-se os numeradores. 4 mais 3, 7, e com mais 2 dá 9. Então, nós temos aqui 9 em cima, 9 embaixo. 9 dividido por 9, nessa divisão, vai dar o número 1. Quando isso acontecer, o numerador for igual ao denominador, que é a parte de baixo, o resultado é 1. É a chamada fração aparente, porque não é uma fração efetivamente, isso aqui é um número inteiro. Sempre que o numerador for múltiplo do de baixo, se fosse 18, 18 dividido por 9 dá 2. Se em cima fosse 27, 27 dividido por 9 dá o número inteiro 3. Um terceiro exemplo, somando essas 3 frações com o mesmo denominador comum. Veja como facilita. Mesmo denominador comum, conserva a parte de baixo, que é o denominador, somam-se os numeradores. 5 mais 3 dá 8, com menos 2 dá igual a 6. 8, 5 mais 3, 8, com menos 2, 6. 6 dividido por 7, uso uma calculadora, dá aproximadamente 0,857, com 3 casas decimais. Outro exemplo de uma fração própria. O quarto exemplo, 5 sextos, 5 sobre 6, somado com 4 sextos. Como o denominador é comum, eu vou conservar o denominador, conserva, facilita demais com o mesmo denominador. E somam-se os numeradores, a parte de cima. 5 mais 4, 9. 9 dividido por 6, que é o resultado aqui, dá 1,5. O numerador, a parte de cima, é maior que a parte de baixo, o denominador. Quando isso acontece, o resultado é maior que 1, dá maior que o inteiro. Né? Isso aqui, então, nós chamamos de fração imprópria, quando o resultado é maior do que 1. Numerador é maior que a parte de baixo, denominador. Quinto caso, 5 sextos mais 1 quarto. Aqui não dá para eu conservar os denominadores, porque são diferentes. Também não dá para somar. 5 mais 1, 6. 6 mais 4, 10. Tem muita gente que ainda faz isso, mas está totalmente errado. Como é que faz? Vamos apagar isso aqui. E sempre que os denominadores são diferentes, nós temos que reduzir ao mesmo denominador comum. Veja, precisamos reduzir as frações ao mesmo denominador comum, utilizando o processo do mínimo múltiplo comum, o MMC, entre os denominadores das frações dadas. Isso a gente vai ver que é o que fica mais difícil nas operações com frações, reduzir ao mesmo denominador comum para somar ou subtrair frações. Então, vamos ver isso aqui na aula 2 de frações. Se você gostou da aula, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.